Boa tarde, galera. Quer dizer, boa tarde ou bom dia, depende aí de qual for o horário que você for assistir mais essa aula. Estamos aqui no projeto do Bruninho, para quem não lembra ou para quem esqueceu, ou é o novo nosso curso. Meu nome é Thiago, sou professor de Geografia de vocês, tá? Então aí, ó, Geografia, Thiago. Quem já não nos segue, pode começar a seguir lá no Instagram, @geosembarreiras, é uma página que eu tenho, falo sobre alguns conteúdos de geografia, algumas coisas que eu falo aqui, algum material que eu mostro, enfim, é bem interessante. Bom, tirando essa parte da introdução, eu vou meio que explicar como vai funcionar a aula hoje. Eu pensei numa aula mais simultânea, pensei em uma aula mais dinâmica, pensei até uma aula meio diferenciada, né? Porque já estamos aí chegando no segundo semestre, né? Acabamos o primeiro semestre, já vimos bastante coisas e eu pensei em fazer algo diferente. Então, para você que está aí desde o começo, estudando, né? Continua nesse foco, porque as provas estão aí, né? E é aquela parada que eu falo, quanto mais estudo, quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. A prova ela acaba sendo sempre uma surpresa. Às vezes vai cair uma pergunta daquela página que você não leu. Então, quanto mais páginas você ler e entender, claro, né? Você vai ter mais chances de tirar uma nota maior. Assim como outra coisa que eu aconselho também, essas semanas eu vim fazendo muito com meus outros alunos, era a criação de um mapa mental. Se você for aqui na página, tem um mapa mental lá da geografia, de tudo como que a gente estudou, enfim. É uma técnica muito boa de sintetizar, de contextualizar o conteúdo que você está estudando, seja em qualquer disciplina, seja em qualquer matéria. Tá, enfim, como vai funcionar hoje? Bom, a nossa aula hoje ela vai ser de exercícios e de teoria, né? Eu achei fundamental a gente fazer uma aula prática para poder revisar todos os conteúdos que a gente viu até agora, tá? Bom, a gente tem aula de geografia e tem aula de geografia física e geografia humana, vamos dizer assim, que é mais ou menos essa divisão. Em alguns lugares colocam atualidades também, mas isso está dentro da geografia. Então, ao longo do ano, algumas aulas eu foquei em geografia física, outras aulas a gente ficou debatendo sobre questões de geografia humanas, tá? Como eu acho que a geografia física, não que ela seja mais difícil, mas tem um erro maior nas questões da prova, até porque muitas envolvem matemática, algumas física, química, biologia, essa interdisciplinaridade, eu achei melhor a gente fazer uma revisão nesse primeiro momento de geografia e física. Então, para você que está com a gente estudando desde o começo do ano, vai ser ótimo, que você vai conseguir colocar em práticas as coisas que você aprendeu ou já até esqueceu, porque já tem um tempo aí, né? E o seu cronograma de estudo, com certeza, deve estar corrido com outras disciplinas. Para você que entrou na metade, para você que entrou depois, essa é uma chance ótima para você ver esse assunto. Se você não viu, vai aprender. Se você já viu, vai revisar. E para quem não viu, né, enfim, vai aprender novamente. Enfim, a questão da aula hoje é assim. E por que eu disse que ela vai ser simultânea, né? Se a gente estivesse em sala de aula, como seria essa aula? Eu ia estar aqui explicando no quadro como eu estou, teria uma folha de exercícios, né? E vocês iam fazer e depois a gente ia corrigir juntos. Como não temos a possibilidade de entregar a folha de exercícios para vocês, eu criei uma lista online. Eu criei uma lista de exercício no Google Plataforma. Daqui a pouco eu vou jogar aqui explicando como funciona. Então, essa lista de exercício vai estar disponível, o link é de graça, vai estar disponível no grupo no dia que a minha aula for. Então, antes de você assistir a minha aula, que a gente vai começar daqui a pouco, é interessante, aconselho que você faça a lista de exercício primeiro, depois tem lá o gabarito, para você ver as questões que você acertou, que você errou. Você consegue fazer uma análise de qual questão a galera acertou mais, errou menos, né? Tudo isso. Mas eu aconselho primeiro, né, você fazer a lista de exercícios. Então, como se você pausasse essa aula agora,
fosse lá, acessasse o link, fizesse as questões, grava a resposta, porque como é na internet, às vezes sua internet pode cair, às vezes você não vai conseguir enviar, né? Então grava essas respostas, o que você marcou, o que você tem dúvida, e na hora que eu for aqui para a aula, que eu vou botar a questão aqui, vou explicar a questão, vou voltar com a parte teórica, com aqueles data shows, eu vou mostrar aqui, porém já vou mostrar com a resposta. Por isso que interessante é a gente fazer a atividade antes, para depois vir para essa aula aí. Tudo suave? Suave. Então vamos ver como funciona. Galera, vamos lá para as instruções. Como eu falei, né, nossa aula ela vai ser simultânea hoje, né, mais dinâmica. Tem a parte prática dos exercícios e tem a parte teórica. Como eu dei o conselho, é melhor você começar pelos exercícios, até porque todas essas questões já foram trabalhadas, já foram explicadas, a parte teórica a gente já viu. Então é legal você dar uma revisão para ver se esqueceu, desaprendeu, aprender algo novo, enfim, para você tirar suas dúvidas. E é isso. Como eu falei, como é que vai funcionar? No dia que a aula for disponibilizada no YouTube, né, alguém da coordenação vai disponibilizar o link para vocês, tá? E aí é só você clicar nesse link que você já vai entrar nessa página, tá? Essa página aí é do Google Plataforma. Então, através dela, dá para fazer essa atividade. É de graça, né? Não tem horário, qualquer horário você pode acessar. Eu vou deixar ela aberta, não tem problema. A única coisa que você vai precisar é ter um e-mail, né? Porque ele pede para você colocar o seu e-mail para poder fazer a atividade. Então, vamos lá como que funciona. Disponibilizaram o link no grupo. Você vai acessar o grupo, tá? Vai acessar o link, você vai entrar nessa página aí. Então, vai entrar assim. Aí temos lá, Geografia e Física, revisão. Aí vem as instruções. Teste seu conhecimento, ou seja, são perguntas diversificadas sobre o conteúdo de Geografia e Física. É obrigatório responder todas as questões. Por que isso daqui? Se você não souber e não marcar nenhuma, na hora de você enviar a questão, o site não vai processar. Então, por mais que você não saiba, né, você tem que colocar qualquer pergunta, chutar, vamos dizer assim. Eu não sei se nesse caso tem perguntas discursivas. Quando tem perguntas discursivas, você escreve não sei, mas não pode deixar em branco, porque as respostas são obrigatórias para depois ele fazer uma análise das suas respostas, fazer o gabarito, tá bom? Ao terminar, você vai clicar, tá, no clique em enviar. Enviar vai estar lá embaixo, vou clicar aqui no enviar e você vai mandar as respostas e eu vou receber. No final também, confira o seu gabarito. Por quê? A sua resposta logo abaixo vai estar um gabarito. Esse gabarito ele pode estar com alguns vídeos, esse gabarito ele pode estar com alguma parte da minha aula, enfim, algum filme, alguma reportagem, que também vai somar para você entender melhor o conteúdo, tá bom? Então a gente vai começar com essa prática, com esses exercícios de Geografia Física. Mais uma vez, você vai acessar o link, você vai entrar nessa página. São 10 questões, cada uma valendo um ponto. Eu vou explicar uma por uma. Vocês estão vendo aí, ó, até aqui. Vendo, tá vendo? Mais legal, bacana. Terminou de fazer, antes de mandar enviar, copia suas respostas, porque pode dar um problema no site, sua internet pode cair no meio, isso é normal. Depois clica em enviar, beleza? Então, vamos começar. Vamos lá. Então, finalmente, vamos começar a nossa aula aí. Você já foi lá, já acessou o link, entrou na página, fez os exercícios, agora a gente vai fazer as questões juntos e para tirar certas dúvidas e voltar com a parte de teoria. Mais uma vez, né, meu nome aí, professor Thiago Arcoverde, segue lá no Instagram, já Sem Barreiras, e vamos para coisa importante aí. Seu link, esse é o link que vai estar disponível lá no grupo de vocês. Falei, vai clicar, vai acessar, dá para acessar pelo celular, pelo computador e faz os exercícios lá, tá? Vamos lá. Primeira questão. Algumas questões eu consegui jogar para o Data Show,
para poder fazer juntos, né, com vocês, tá? Outras já estão direto lá. Por lá fica melhor a visualização, você consegue ver melhor. Tudo bem que alguns textos, eles não estão muito arrumados, justificados, mas é porque a plataforma não dá essa ferramenta de reajustar, botar o texto certinho, uma letra embaixo da outra, enfim. Mas estou tentando fazer o melhor aqui para vocês. Questão 1, ó, observe no mapa os pontos A, B, C, D e E. Com base na localização geográfica, dê os pontos. Na verdade, a pergunta deve ser alguma coisa relacionada à localização geográfica desses pontos. Vocês estão vendo a questão inteira aí, conseguem acessar. Bom, primeira coisa que eu devo fazer, eu vi essa questão. Cara, essa questão, ela, óbvio que é de geografia, porque ela vai estar na parte de geografia. Mas qual é o assunto dentro da geografia que ela está trabalhando? Ela está trabalhando cartografia. Essa parte aqui foi uma das nossas primeiras aulas. É sobre a cartografia, que é a ciência que tem a finalidade, né, de criar mapas, de desenhar a superfície terrestre, de fazer um mapeamento, responsável pela nossa localização geográfica, né? Enfim, dentro de muitas funções, esse é um dos objetivos da geografia. Então, ó, ele, na verdade, acredito que ele queira que você fale a latitude e a longitude de cada ponto, ou seja, ele quer que você fale a localização geográfica. Lembrando, é a partir da localização geográfica que a gente consegue chegar exatamente no lugar. A gente tem precisão, né? Quando você pede um carro no Uber, pede um carro, sei lá, em qualquer aplicativo, ou você manda a sua localização, o que o GPS faz, que está no seu celular? Ele vai ler em qual latitude você está, ele vai ler em qual longitude você está, nesse ponto, nesse encontro, é o seu lugar, é onde você está, é a sua localização geográfica. Então, o mundo todo ele é dividido por essas linhas aí, né? São as coordenadas geográficas. Vamos lá. Então, a letra A. Vamos lá fazer com vocês. Eu tenho que ver qual é a latitude e a longitude. Tiago, eu não sei o que é um e o que é outro. Eu esqueço. Então, vamos lá. Essa aula é excelente para a gente voltar esse conteúdo. Latitude são as linhas que estão na horizontal. São chamadas de paralelos. A gente vai entrar em cada detalhe. Então, que linha é essa que ela está na horizontal? É o 40 graus. Então, a latitude do A é 40 graus. Seria minha resposta? Claro que não. Porque eu sei que 40 graus tem aqui e tem aqui. Por que eu sei que é para cá, em cima? Porque para cima existe um sentido. E esse sentido é chamado de norte. Então, A é 40 graus ao norte. E a sua longitude? A sua longitude é a linha na vertical. Essa linha na vertical é 80 graus. Então, eu tenho 80 graus. Caramba, mas 80 graus o quê? Porque tem aqui e tem aqui. Como é que eu sei que ele está para cá? Por causa desse sentido. Esse sentido é o oeste. Então, é 80 graus a oeste. Agora, eu achei a localização geográfica de A. 40 graus ao norte, 80 graus a oeste. Vamos fazer em outros. É bom que a gente aprende. B. O B tá. Primeiro a gente sempre latitude. 20 o quê? Tá para cima ou tá para baixo? Tá para baixo. Então é sul. 20 ao sul. E a longitude. 40 graus. 40 graus o quê? Tá para direita ou esquerda? Tá para esquerda. Esquerda é oeste. Lembrando que não existe na geografia cima, baixo, direita e esquerda. Existem pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Achei a minha coordenada geográfica do ponto B. Letra C, vamos lá, letra C. Qual é a latitude? Latitude 60 graus. 60 graus o quê? Norte, porque está em cima. E a longitude? Longitude 40 graus, agora para o leste, porque já está para lá, esse sentido.
Ah, Thiago, posso botar a longitude antes da latitude? Você pode. Porém, o padrão, a regra é latitude e longitude. Por quê? Senão você vai acabar confundindo na hora da prova. Entendeu? Então sempre vem a latitude e depois longitude. Pensa como uma questão de ordem alfabética. Latitude vem antes, tá? Então você coloca sempre assim. Letra D. Letra D, a latitude é 20 graus ao norte, ainda está ao norte. Tudo que está acima de 0 é norte e tudo que está abaixo é o sul. E a longitude é o quê? A longitude também é 20 graus, mas para o leste, tá? E vamos para a nossa última letra, que é a letra E. Letra E, 40 graus ao norte, latitude, e a longitude é o quê? 100 graus ao leste. Dessa forma, a gente encontrou todas as localizações geográficas dos pontos, tá? A gente achou a localização geográfica do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D, até o ponto E. E aí, agora eu vou ver até a questão, né? Eu praticamente devo ter resolvido a questão sem olhar a pergunta. Então, peraí, só deixa eu apagar um pouquinho o quadro, para a gente melhorar aqui. Na sua prova online, lá na plataforma, já tem o enunciado, tem a foto e tem as questões, tem a questão toda montada, né? O enunciado, a foto, né? E aqui temos a nossa resposta. Por isso que eu peço para vocês fazerem o exercício antes, porque quando você for ver a aula em Data Show, ela já vai estar com a resposta destacada. Porque não dá para eu ficar voltando e vendo a questão por inteira. Então é interessante você tentar antes, ver se você não errou ou esqueceu alguma coisa, enfim, né? E fazer aqui depois. Vamos lá. O ponto A e E estão no hemisfério norte e possuem a mesma longitude? Eu acho que não. Os dois estão no hemisfério norte, vamos lá, mas em longitudes diferentes. O ponto A está na longitude 80 e o ponto E está na longitude 100. B. O ponto B está no hemisfério oriental e a oeste do meridiano principal. Vamos lá. Ponto B está no hemisfério oriental? Já está errado. Ponto B está no hemisfério ocidental. Está à esquerda do meridiano de Greenwich. Está no ocidente. Letra C, que é a resposta certa. O ponto A está na América do Norte, no hemisfério setentrional. Hemisfério setentrional é a mesma coisa que a América do Norte, hemisfério do Norte, vamos dizer assim. E possui uma latitude de 40 graus ao norte e da linha do Equador. Vamos lá. Ponto A. O ponto A tem sim latitude 40 graus a partir da linha do Equador, tá certinho. Se localiza no continente da América do Norte. Beleza, no hemisfério norte, ok. Nossa resposta certa é essa letra aí, letra C, tá bom? Qualquer um que tiver dúvida, depois pode perguntar lá pelo direct no Instagram, enfim. E aí foi o que eu falei, faça a questão primeiro, para depois você vir para essa aula, que essa aula já te dá a resposta junto com a parte teórica. Como eu não consigo ver a questão como um todo, né? Não dá para botar aqui no Data Show o enunciado, a imagem e as perguntas, a gente está fragmentando. Aí agora, para você que errou, para você que está em dúvida em alguma coisa ou não lembra, a gente vai fazer a parte teórica desse assunto, para você tentar lembrar. Primeira coisa, né, que eu falei, é orientação geográfica. A geografia trabalha com essas orientações, esse sentido. Quando você pede uma informação na rua, a pessoa vai te falar, a casa de fulano fica ali à esquerda, depois direita, anda mais um pouquinho. Na geografia não existe isso. Quando você vai ler um mapa, né, você vai interpretar uma imagem, né? Quando você vê o mapa no WhatsApp, alguma coisa, você tem que ler as coordenadas geográficas, os sentidos, as suas orientações. Não existe mais cima, baixo, desce, sobe da cambalhota. Não. Existem os pontos cardeais,
os pontos colaterais e subcolaterais. Tá, realçando, o importante para você que vai fazer prova são os pontos cardeais e colaterais. Esses aqui você pode esquecer nesse momento, tá bom? Vamos lá, os pontos cardeais é o que está de vermelho, norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais é o que está de azul, nordeste, sudeste, sul. Desculpa, gente, é porque aqui está tudo de azul que aparece. É esses que estão de azul, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. São os pontos colaterais. Através disso daqui, a gente tem a nossa rosa dos ventos. Ela é importante por quê? Ela é importante porque ela vai auxiliar a gente na nossa orientação espacial. Ela vai auxiliar como a gente vai se locomover, como a gente vai se mover nesse espaço geográfico. Então, ó, a Rosa dos Ventos é um desenho que serve de instrumento para navegação geográfica. Você vai encontrar isso em vários em barcos, vai encontrar, a gente encontra isso no nosso celular. Então, nesse sistema de transporte mais desenvolvido, é claro que tem GPS, tudo isso. E ela vai utilizar esses recursos para poder se localizar. Bom, galera, mais uma coisa que a gente tem que saber aí da cartografia é o conceito das coordenadas geográficas. Foi o que eu falei lá no começo, que é a latitude e longitude. O que é isso? Esses conceitos vão dividir, né, o planeta Terra num plano cartesiano. Vamos lá. O planeta, ele é redondo, né? Para você que acredita que ele seja plano, por favor, vá para o outro plano espiritual, porque ele não é. Ele é redondo no máximo, oval, enfim. E aí você pega uma coisa que é em 3D e você tenta colocar no papel, num plano cartesiano, né? E aí, como é que eles fizeram isso? A partir desse movimento de transformar algo em 3D num plano cartesiano, criou-se o sistema de coordenadas geográficas. Ó, para você que é muito bom em matemática, vou tentar utilizar a matemática para explicar, facilitar. O que é isso? Isso aqui é o plano cartesiano, não é isso? Aí quando você quer achar uma função na matemática, o professor fala lá, acha o x. Aí você sabe que o x é essa linha aqui, que é a abscissa. Aí x é mais 2, ou x é menos 2, x é mais 3, x é menos 3. Você vai trabalhar nessa linha aqui. Aí depois ele fala, acha o y. Aí o y é essa linha, que é a ordenada. Aí ele vai falar, y é mais 4, y é menos 3. Assim, na matemática, você consegue achar os pontos, não é isso? No plano cartesiano. É igual na geografia. Só que na geografia não existe abscissa nem ordenada. Existe a linha do Equador, que vai dar as latitudes, chamadas de paralelos, e você tem o meridiano de Greenwich, que vai ser as longitudes, chamados de meridianos, entendeu? Então faz essa notação, faz essa correspondência, correlação, né, entre plano cartesiano e o sistema de coordenadas geográficas, tá? Por exemplo, vamos começar com a latitude. A latitude, ela vai dividir o planeta em duas partes, vamos dizer assim, né? Duas partes grandes, tá? Essa linha principal é a linha do Equador. Tiago, tem que saber? Tem que saber sim, tá? Ela é nosso ponto de referência, nosso marco inicial, 0. Ela é a linha do Equador. Então, ela vai dividir em dois lados. O para cima, que é o hemisfério norte, e o para baixo, que é o hemisfério sul. A linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul. Essas linhas são chamadas de paralelos. Por quê? Porque uma está paralela à outra. Então, a latitude é a distância em grau de algum ponto a partir da linha do Equador. E essas linhas imaginárias são chamadas de paralelos, tá bom? E agora? Agora a gente tem a longitude. A longitude já é diferente. A longitude, o seu marco inicial, o seu ponto principal, o 0 grau, é chamado de meridiano de Greenwich, tá? E aí, a partir dele, vai ter outras linhas na verticais, tá? Essas linhas são chamadas de meridianos,
tá? São chamadas de meridianos. E aí, o que acontece? Enquanto a latitude ela vai de 0 a 90 graus, 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul, vai pensando em matemática, a longitude ela vai de 0 a 180 graus, de 0 a 180. Por quê? É como se ele pegasse, né, a Terra, que é redonda, e colocasse assim. Ele abrisse, algo que é assim, ele abrisse num plano cartesiano. Então, ele vai de 0 a 180 de um lado. Então, se você viu na sua prova que tem 100 graus, 105, 120, 130, já sabe que aquilo ali nunca vai ser latitude. Aquilo só pode ser o quê? Longitude. Passou de 90 graus, não é a latitude, porque a latitude só vai de 0 a 90, tá bom? Então, a gente vai terminar essa primeira parte aqui da primeira questão. A primeira questão estava falando de orientação geográfica, como se posicionar. Aí você tinha que saber os pontos cardeais, colaterais, a famosa rosa dos ventos, para depois você saber aí, tá? A latitude e a longitude. Tudo bem, galera? Então, espero ter respondido aí essa questão, tirado a dúvida. Vamos lá. Segunda questão. Você vai lá no seu mapa, você vai lá na sua prova online, tá? Lá nos exercícios, vai ter a questão lá já toda montada. Não sei se tem a figura, deve ter figura. Aqui já coloquei a resposta já, mas vamos fazer juntos. Deixa eu só confirmar se tem figura. Ah, beleza. Vamos lá. A Copa do Mundo da FIFA de 2014 ocorreu no Brasil e teve a sua final disputada entre a Argentina e a Alemanha. O jogo foi realizado no dia 13 de julho de 2014, no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, fuso horário 45 graus a oeste. Para quem não sabe, esse W aí significa a oeste em inglês. Às 16 horas no horário local. E teve um único gol que garantiu a vitória da Alemanha. Marque a alternativa correta que indique qual foi o horário de início do jogo na Alemanha para os torcedores que estavam na cidade de Berlim, fuso horário 15 graus ao leste. Esse representa ao leste, tá? Considerando que na data em questão, Berlim estava no horário de verão. Gente, mais uma vez, vi que a questão é de geografia, tá? Vou descobrir qual parte da geografia que ela está falando. Ela continua falando de quê? Fuso horário, continua falando de cartografia, só que nesse momento é fuso horário. Primeira coisa que eu tenho que saber, identificar as principais informações da prova, da questão. Principal informação, ele me deu o dia 13 de junho de 2014, ele me deu o seu fuso horário, na verdade ele me deu a sua longitude e ele me deu a hora, tá? E ele diz que você quer saber que horas vai passar na Alemanha esse jogo, sabendo que é horário de verão. Identifiquei as principais informações? Vamos para o esquema aí. Já ensinei o esquema nas outras aulas, mas depois eu vou explicar de novo, tá? Vou fazer o meu gráfico para não errar. Ele disse que é o quê? 45 graus a oeste. Então, vem 15, 30... 45. Aqui é o Rio de Janeiro, tá? E que horas são? 16 horas. Aqui ele vai para onde? 15 graus ao leste. Aqui já é Alemanha, não é isso? Alemã. Vou botar Ale, de Alemanha. Se aqui são 16 horas, que horas vão ser aqui que vai passar o jogo? Fácil. Para cá eu vou somar. Cada meridiano eu somo uma hora. 16, 17, 18, 19, 20. 20 horas. Porém, ele diz que estava no horário de verão a Alemanha. O horário de verão, o que a gente faz? Soma mais uma hora, não é isso? Então, a hora que o jogo passou lá, 21. Resposta, letra E. Para você que fez primeiro o exercício e viu lá o gabarito é aqui e agora eu fiz a resolução, tá?
Tá em dúvida nesse conteúdo? Esqueça como que é? Então foca aqui, presta atenção. Bom, galera, para você que fez a questão, ficou com alguma dúvida, não lembra muito bem do assunto, vamos lá para a nossa parte teórica. Esse conteúdo é sobre fuso horário, tá? O fuso horário, ele é responsável por dar as horas no mundo, né? Vai dar o tempo mundial, vamos dizer assim, tá? Você, quando liga o rádio, né, 7 horas da noite, está lá, agora é a hora de Brasília, tal hora, enfim. A nossa horário oficial é referente ao fuso horário, o meridiano de Brasília. O que é isso daí? Bom, quando a gente tem a longitude, né, essa longitude, o número principal, o grau principal dela, o meridiano principal, é o de Greenwich. Ele passa ali na Inglaterra. Então, ele vai dividir o mundo em dois lados, o leste e o oeste. O leste e o oeste, tá? E aí, cada linha dessa vai ter uma hora diferente. Então, a partir dela, eu vou somar. Toda vez que eu vejo uma linha, eu somo. Para cá, eu vou diminuir, tá? Então, tudo, uma regrinha que eu falei também da outra vez. Tudo que vem para o leste, a gente soma. Tudo que vem para o oeste, a gente diminui. E é assim que funciona o fuso horário, tá? Vamos fazer essa questão aqui junto comigo. Isso aí não está na atividade de vocês, tá? Vamos lá. Vamos dizer que aqui seja o meridiano de Greenwich, 0 graus. E aqui a nossa linha do Equador, 0 graus. A distância de um ponto para o outro sempre é 15 graus. Sempre. Lembra que eu falei que vai chegar até 180? Então, você vai fazer 0, 15, 30, 45, 60, 75, até chegar no 180. Ah, Thiago, mas aqui no exercício está de 20 em 20. Eu vi numa imagem 20 em 20, mas está errado. O certo mesmo, oficial, é de 15 em 15. Se na sua prova tiver 20 e 20, você vai contar essas linhas aí que estão, porque a prova fez uma associação. Mas o certo é 15 e 15. Vou apagar aqui para melhorar. Então, beleza. Eu quero saber, vamos lá, vou botar aqui 0, vou botar aqui 15, 30, 45, 60. 15, 30, 45, 60. Opa, vou botar 75 aqui, 75. E aí, vamos pegar, né, o nosso ponto A como ponto de referência. Vamos dizer que esse ponto A seja meio-dia. Se esse ponto A é meio-dia, que horas vão ser no ponto C, no ponto D e no ponto B? Bom, foi o que eu falei. Se eu tenho só o ponto A, eu sei que eu vou criar os meus meridianos. Cada linha dessa é 1 hora. Você vai botar 1 hora. Então, vamos lá. É fácil fazer assim, ó, detalhado, que a gente não erra no dia da prova. Então, eu sei que o ponto C tá aqui, ó, ponto C. Se aqui é meio-dia, tudo que vem pra cá, eu vou somar. Então, ó, meio-dia, né? O A tá aqui, meio-dia. Aqui vai ser 1 hora da tarde, 60, 2 horas. O ponto C, 1, 2, 15 horas. Tá vendo? Porque entre o ponto A e o ponto C, tiveram 3 meridianos, 3 linhas. Para cá eu somei. Vamos lá. 13, 14, 13, 16, 17, 18, 18. Cada luz. 15, 16, 17, 18. O ponto D vai ser 18 horas e o ponto B, 18, 19, 20, 21. O ponto B vai ser 21 hora. E é assim que a gente vê o nosso fuso horário, tá? O fuso horário, você vai contar a diferença dos meridianos de 15 em 15 graus. Tudo que vai para o leste, a gente aumenta. Tudo que vai para o oeste, a gente diminui. Quer ver? Vamos fazer de novo, mas agora trocando os sentidos. Vamos lá. Vamos dizer agora
vou botar aqui o nosso ponto de referência, 0 graus, e vou botar aqui 2 horas da tarde, tá? 2 horas da tarde. Eu quero saber a hora no ponto A, no ponto B, no ponto C e no ponto D. Se aqui é 2 horas, para cá eu vou aumentar. Tudo que vem para o leste, eu aumentar. Então, 2 horas, 3 horas, 15, 16, 17, 18. Aqui vai ser 18. Estou considerando 2 horas da tarde aqui. Isso aqui é 18, olha, já até fiz. Isso aqui é 14, aqui é o quê? 15 horas. E para cá eu vou diminuir. 12, 11, 10, 9, 8, 7. O ponto A é 7 horas. Eu também já achei até o ponto C. 12, 14, 13, 12. Meio-dia. É assim que a gente faz o fuso horário. Para cá, para o oeste, a gente diminui. Quais são as dúvidas referentes ao fuso horário? Tiago, eu estou vindo para cá. Eu conto 0? Conta o 0. Porque você está contando a distância em grau. Então, por mais que aqui seja 0, você se moveu 15 graus. Como eu falei, a cada 15 graus, você troca 1 hora. Se quiser fazer por regra de 3, fica assim, ó, matemática. A cada 15 graus, eu troco 1 hora. Se eu tenho 45 graus, quantas horas são? E aí você vai fazendo aí, tá? Então, sempre conto 0. Tudo que vem para cá, eu aumento. Tudo que vem para cá, eu diminuo, tá? Esse é o nosso esquema básico. Eu já ensinei aqui na nossa aula de cartografia. Eu sempre peço, faça com calma, porque questão de geografia envolve muita matemática, muita informação, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, fazendo detalhe por detalhe, não tem problema. Você consegue fazer a questão e acertar de boa. Bom, vamos terminar nossa primeira aula aqui, tá? A gente só começou a introdução dessa nossa revisão geral. Então, fica aí com a gente, que aí na próxima aula a gente continua com essa revisão total de geografia física.